Hoje eu tenho um programa que me deixa muito feliz. Como professor de língua portuguesa, eu sou apaixonado pela leitura. Eu acredito que a leitura ainda muda muito o universo de muitas crianças, adolescentes e adultos. Como TDAH, que eu sou, a leitura me acalma, me traz paz e me traz confiança. Eu acho que isso é um dos fatores mais importantes. Por isso eu sempre fui incentivado à leitura. E hoje eu trago aqui comigo uma estrela, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande, e que eu estou conhecendo pessoalmente hoje, porque ele é um dos escritores que mais eu estou admirando neste momento. A linguagem dele é simples, uma linguagem boa, carinhosa, cheia de amor, como o mundo precisa. Bem-vindo, Merli. Merli ou Merli? Merli. Merli. De onde vem esse sobrenome? Esse sobrenome é de origem italiana, ali da região do Vêneto. E parece italiano, né? É, né? Um prazer te conhecer. Fale um pouco de você, como começou sua trajetória. Ou daqui a pouco eu vou mostrar os livros que o Merli já escreveu. E eu tô muito assim já impressionado, que isso aqui para mim é uma Disneylândia, né? Que bom, né? Depois de uma apresentação dessas, eu vou falar o quê, né? Passa a régua, né? Passa a régua aí, porque tá perfeito. Olha, muito obrigado. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer, né? E agradeço aí os elogios, acho que não sou merecedor, né, desse termo, estrela, claro etc. e tal, absolutamente. Mas eu agradeço, né? Acho que você foi muito generoso comigo. Bom, mas agora falando sobre como é que começou esse trabalho todo, né? Já desde o que eu sempre falo nas visitas em escolas, né? Desde os 3 anos de idade eu já me imaginava desenhista. Sempre desenhista primeiro. Desenhista primeiro. Sempre me imaginei desenhista. Achava que meu futuro, toda vez que me perguntavam, né, o que eu queria ser quando eu crescesse, eu respondia categoricamente, desenhista artístico. Era o termo que eu usava na época, mas na verdade eu queria dizer ilustrador. E eu sempre gostei de histórias, então cresci criando as minhas próprias histórias. À medida que a minha capacidade motora, o meu desenho foi melhorando e meu repertório, né, para as histórias foi melhorando, lá pelos 7, 8 anos de idade eu passei a escrever as minhas próprias histórias e ilustrar. E aí eu pegava folhas de papel sulfite e montava artesanalmente, uma por uma, com durex, com cola, com um grampeador que eu tinha da minha mãe, e pintava elas com lápis de cor, uma por uma, e montava vários gibizinhos assim, de histórias. Então, ali já estava o meu desejo, o meu direcionamento. Só que o que a gente sempre ouvia, o que eu ouvia dos meus pais, meus pais eram pessoas simples, né? Pessoas muito inteligentes, mas pessoas simples, né? Sempre se preocuparam em dar uma boa educação para a gente, uma boa orientação, né? Tivemos um bom lar, mas eles eram pessoas muito simples, né? Com pouco estudo. Então, eles tinham essa preocupação muito grande que os filhos tivessem um futuro melhor do que o deles, que tivessem mais acesso à educação, etc. E eles sempre falavam para mim, olha, desenho não dá dinheiro. Então, é muito bom isso, pode continuar desenhando, mas vai ser um hobby para você. Você tem que arranjar uma profissão. E aí eu cresci com essa meta, né, na minha cabeça. Até que um dia, meus pais tentavam me ajudar da forma que eles podiam, até que um dia minha mãe me levou numa escola chamada Senai de Artes Gráficas. E quando eu pisei naquela escola, eu falei, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Foi paixão à primeira vista, fiquei impressionado com a escola, uma escola ótima, excelente. E a gente passava 3 anos lá estudando integral. Na época eram as matérias curriculares normais do ensino médio, mais as técnicas, que eram voltadas para artes gráficas. Então era uma época que eu tive a oportunidade de ter aula de história da arte, desenho aplicado às artes gráficas, tive a oportunidade de operar uma máquina offset. A gente tinha contato com outras máquinas também, né? Outras impressoras de rotogravura na época, né? Que era ainda até hoje é muito usado, porém a flexografia cresceu muito. E aí fui para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar em agências de propaganda, depois trabalhei em editoras, e por fim eu decidi que eu ia começar a ser ilustrador mesmo, né? E aí vem toda uma história que eu primeiro descobri que eu era um ilustrador que fazia histórias. Depois eu descobri que eu era um ilustrador que escrevia. E mais recentemente eu estou descobrindo, felizmente, que eu sou um escritor que desenha. Que legal. Você falou eu achei muito engraçado da maneira que você falou quando era criança, que eu vejo, principalmente a Ana Beatriz, minha filha, ela faz isso. Ela gosta de desenhar, o José também, mas gosta de desenhar.
E ela gosta de fazer o caderninho, ela gosta de fazer tudo bonitinho. E isso, e olhando para você assim, eu fico inspirado, porque eu nunca tirei essa criatividade deles, nem vou tirar. Eu acho que é a coisa mais importante do mundo. Eu tiro um pouco a tecnologia deles justamente para poder colocar. Existe um tema, a tecnologia é importante, mas eu acho que é aos poucos. Eles desenham, eles pintam. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Merle. Você percebe, da época que eu era criança, acho que você não. Você tem quantos anos? 30 aí? Nossa, que generosidade. Você está sendo muito generoso comigo. Muito generoso. Não, eu tenho 45. Já passei dos 30 faz tempo. Eu também. Tenho 45. E eu lembro que era comum o incentivo à leitura. Mesmo no país onde a leitura não era incentivada. Vou até usar esse termo, mas sempre foi incentivado. E eu percebo hoje que as crianças perderam o hábito de ler. A leitura, ela tem uma função de viajar, de trabalhar a criatividade e a ilusão de maneiras saudáveis, né? Por que você acha que esse hábito se foi? Ou não se foi? Na verdade, eu tenho dúvidas. Eu não sei se ele chegou a ir, porque historicamente é um país que não lê. O Brasil é um país que não lê. Agora, assim, de certa forma, eu entendo a sua colocação, porque na época que nós éramos crianças, eu acho que a gente tinha menos inputs no dia a dia. A gente tinha menos estímulos e menos opções. Então, quando a gente pegava um gibi, por exemplo, para ler, era uma coisa extraordinária, não era? Sim. O acesso era muito mais difícil. Então, talvez por esse viés é que muita gente pensa que antigamente as pessoas liam mais. Quando, na verdade, se você analisar historicamente o Brasil, era exatamente o contrário. Quem lia era uma elite muito, muito restrita, realmente muito restrita. Se você pensar que, na época dos meus pais, a maioria esmagadora da população era analfabeta, sim, por aí você já vê que não havia possibilidade nenhuma da pessoa ler qualquer coisa. Né? A minha avó era analfabeta, a minha avó, a mãe, por parte da família da minha mãe, era analfabeta. Por parte do meu pai, eles vieram da Itália, então já tiveram um outro tipo de, vamos dizer assim, de acesso, né? Por menor que fosse também, já tiveram outro tipo de acesso, então já vieram alfabetizados para o Brasil. Mas se a gente analisar historicamente, o Brasil vem melhorando muito, né, nesse aspecto, apesar que tem muito ainda a se fazer, né? Se você pensar que na geração dos nossos pais, a maioria esmagadora da população era analfabeta, e hoje esse analfabetismo caiu muito, o analfabetismo clássico, né? Embora o analfabetismo funcional ainda exista. Então, o que acontece? Hoje nós temos acesso, universalização do ensino básico. Entendi. Tá? Todo mundo tem acesso, toda a população tem acesso a uma escola. O problema é a qualidade dessa escola. Sim. É a qualidade dessa educação. Então, ainda tem, por isso a gente tem essa sensação de que no passado era melhor e agora não é. Então, na sua opinião, hoje está melhor? Eu acho que hoje nós avançamos muito, principalmente a partir da redemocratização do país, essa república que nós temos aqui, cheia de problemas, eu sei, cheia de contradições, mas se você pegar historicamente, analisar e comparar, nós tivemos avanços extraordinários a partir do presidente Fernando Henrique, do governo Fernando Henrique, para cá. Eu lembro porque eu era adolescente, eu lembro muito bem dessa fase. Mas, como educador, às vezes eu penso que ainda tem muito a caminhar, porque eu vejo assim, você quer um livro ou um tablet? Claro que a criança vai ao tablet. E aí eu acho que está faltando uma postura de um adulto e falar, não, você não vai jogar o tablet agora, você vai ler, que é o que eu faço. Você acha que a gente tem que começar a fazer isso? Não, o que você acha? Eu acho que você está certíssimo com seus filhos de fazer isso, e eu acho que está correto. Olha, coincidentemente, eu estava lendo, semana passada, estava lendo um artigo sobre um neurobiólogo espanhol chamado Francisco Mora. Ele fez um livro, ele escreveu vários livros, né, já focados nessa questão da leitura e do aprendizado, e especificamente num livro que ele chama de neuroeducação. Ele fala exatamente dessa questão da leitura digital, que tem sido um problema que a ciência já tem notado, já tem detectado comprovadamente que a leitura digital está prejudicando aquela atenção que a gente tem na leitura de um livro, por exemplo. Ou seja, é aquela atenção, aquele tipo de atenção que é o campo do cérebro, segundo ele, que você trabalha a questão da análise,
a questão de o que você usa para estudar, que você usa exatamente o tipo de atenção que você usa para estudar, que você usa para elaborar um plano, por exemplo. Então, o que acontece? Eles já comprovaram que a leitura digital, o excesso de leitura digital em adolescentes e crianças provoca um comportamento que eles detectaram que tem perda da capacidade de tomar decisões e perda de empatia. Eu sou muito fã do toque, eu gosto muito, e isso é uma coisa que eu não abro mão, pode vir qualquer tecnologia. O que eu percebo hoje, as pessoas estão tentando colocar hábitos na tecnologia. A tecnologia, você concorda que ela tem até um certo limite? Por exemplo, você acabou de dizer sobre a leitura digital. Não tem o cheiro, o toque. Eu acho que esses sentidos estão faltando nas crianças hoje. São as nossas sensações que a gente tem. O que você concorda com a minha ideia? Ou você acha que eu estou... Concordo totalmente. Apesar, a tecnologia tem avanços, claro, tem coisas fantásticas, a internet é uma ferramenta incrível, mas, de fato, para as crianças é importantíssima essa relação com o livro-objeto. Né? Essa relação de tato, até de olfato, né? O visual, a mudança das páginas. É completamente diferente a relação. Então, para crianças... Tanto é que a gente não fala em e-book propriamente para crianças, né? Porque o que a gente tem de livro eletrônico para crianças hoje está muito mais para um game do que para um livro. Né? O nível de interatividade que você tem com um e-book, por exemplo, não se compara com os games. Então, não dá. E eu acho que é isso que deu uma sobrevida enorme para o livro. Porque eu já, em 30 anos de carreira, eu já ouvi... 30 anos. Eu já ouvi, você me achando que eu tinha 30. Então, eu tenho 30 de carreira. De carreira. Eu já ouvi inúmeras vezes que o livro físico ia morrer. Até recentemente, na pós-graduação que eu fiz, que era de marketing digital... Era um ancião no meio de um monte de moleque, mas o pessoal falava muito nisso e eu rebatia, por experiência mesmo, né, do mercado, né? Então, a minha atividade mesmo, visitando escolas com frequência, mostra isso. 99% dos livros das escolas que adotam meus livros são livros físicos. Já tem escolas que adotam seus livros? Várias, né? Várias escolas. Que legal. É por isso que eu visito as escolas. Sim, você tem um público. Eu falo que é uma estrela. Para mim, já é uma estrela por ser desta área, né? Então, e você trouxe aqui no meu podcast história, que às vezes as pessoas não vinculam história com língua portuguesa. É uma maneira de incentivar, figura, pedagogia, psicopedagogia. É completo aqui. É um papo muito agradável para mim, porque como pedagogo e psicopedagogo, eu sou muito feliz em ver que tem ainda esse material, gente, que é muito bonito. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que as crianças estão carentes de estímulos? Principalmente vindo dos pais? De incentivar uma leitura? O que você acha hoje? A vida corrida? Ou você acha que realmente está Estímulos com relação à leitura, naturalmente, você está dizendo. Porque estímulos elas têm de sobra, né? Mas assim, depende do qual você tem que saber focar. Exato. Senão, por exemplo, eu tenho 2 filhos autistas, se eu pôr o estímulo errado, estou perdido. Mas o estímulo à leitura. O que eu percebo no dia a dia é que aonde se vende livro hoje é na escola. Né? Na escola, para crianças. Estamos falando de literatura infantil. Quem realmente faz a família comprar livros é a escola. Então, a escola tem lá todos... Paradidático, né? Tem os de literatura também, porque, felizmente, as escolas têm essa percepção, né, de que é importante ter literatura, mas é claro que eles fazem uso didático da literatura em sala de aula. Agora, o grande barato da leitura qual é? É o prazer, né? É você ter uma relação de prazer com a leitura, porque já é ancestral. Nós estamos falando de histórias. História, nossa espécie cresceu, se desenvolveu, aprendeu, ensina através das histórias. Com toda certeza. Então, já é uma coisa natural para todo ser humano se envolver com histórias. Acontece que na escola eles têm até uma função que é legítima, que é de ensinar algo, né? Então, eles, além de estimular a criança a ter esse contato com o livro, a ter contato com a história, é claro que eles querem também a necessidade de ensinar algo mais, de trabalhar a linguagem, sempre no desenvolvimento da criança. Agora, com relação ao estímulo, fora da escola,
é mais difícil, porque o brasileiro não tem o hábito de ler. E aí seria o estímulo nesse sentido, né? Eu acho que é importantíssimo, fundamental para o desenvolvimento das crianças, ler para seus filhos. Eu acredito que a gente está dando muito poder às crianças, coisas que elas ainda não têm cognitivo para entender. Eu acho que elas precisam de ajuda. Por exemplo, eu tenho que chegar para meus filhos, você vai ler esse livro agora. Pode ser, eu conheço crianças que já desde bebê já gostam de pegar um livro. E tem outras que se você estimular, ela vai. Eu acho que como pais hoje, eu pergunto para você que você deve lidar com pais também. E hoje o podcast está falando disso, educação e tudo mais. Eu percebo que assim, eu tenho que chegar, Maria, lê. Ah, não quero, lê. Hoje, amanhã. Eu ponho sempre uns minutinhos. Aí quando eu ver, acabei o livro. Eu acho que falta esse empenho. Você falou da escola perfeita, até porque está dentro da grade curricular, tem que ser cumprido e outras funções. E a escola, né? O ambiente das letras, né? Mas em casa eu acho que falta. Eu sinto que hoje, e você falou um assunto que é muito importante, nunca teve estímulo. O Brasil é um país realmente péssimo para leitura, não é algo criado, só uma elite. Mas havia uma que pelo menos que lia. Hoje, eu percebo assim, hoje você acha, Merli, que os pais deveriam se preocupar mais? Você acha que está já que estamos agora letrados, pode ser não funcionais, mas você acha que por sermos pessoas letradas hoje, você acha que não deveria ter um pouco mais de estímulo? Porque você não acha que os pais estão deixando muito de lado esses hábitos? Eu acho que para os pais, antes de mais nada, eu acho que o maior estímulo é o exemplo. Sim. Então, dificilmente uma criança vai se envolver com leitura, naturalmente, espontaneamente, se ela não vê seus pais lendo. Né? Então, primeira coisa, pais que querem estimular a leitura dos filhos. Primeiro, vocês leem? Exatamente. Segundo, as crianças veem vocês lendo? Terceiro, você lê para a criança? Sim. Né? Então, esse é o ponto básico. Não há nada mais poderoso do que o poder do exemplo. Né? Agora, é claro que tem exceções. Né? Meus pais, por exemplo, nunca tiveram o hábito da leitura. E, no entanto, eu fui descobrir, embora tardiamente, o prazer pela leitura. Eu até conto isso, tem uma dinâmica que eu faço nas escolas que eu conto eu conto já desenhando, né? Porque eu conto a história e vou desenhando enquanto eu conto. Num flipchart nas escolas, que esse é a minha ferramenta de trabalho, a minha ferramenta low-tech de trabalho que eu levo. Eu peço para a escola disponibilizar um flipchart. E nas escolas eu desenho enquanto eu vou contando, enquanto eu vou falando. E aí a gente faz as dinâmicas com as crianças. Mas, sim, enfim, esse estímulo eu acho que é importantíssimo ser dado para as crianças para o desenvolvimento. E no caso dos meus pais, eles não liam, mas eu acabei por descobrir o prazer da literatura. E com o meu filho também, desde pequeno, a gente... Mesmo ele não alfabetizado, a gente lia para ele todas as noites, e isso eu tenho convicção, tanto eu quanto a minha esposa, a gente lia para ele, eu tenho convicção que isso foi fundamental para ele se tornar um leitor ávido. Só para ler para os filhos à noite já é um estímulo? Já é um super estímulo. Esse é um dos melhores estímulos que você pode fazer, se você quer que o seu filho goste de ler. Tenha prazer. Estou bem, ainda bem. Agora, me diga uma coisa, de como saem essas ideias todas aqui. Eu vou apresentar alguns livros para vocês. Mostra esse primeiro. O nome João Bobo e João Esperto. Primeiro, o nome João. Eu acho que você globaliza tudo. Foi essa a intenção? Globaliza tudo. Bobo e Esperto. Que eu ainda não vou ler. Eu vou ler, claro, com uma dedicatória, que bonita. Vamos falar um pouco de cada um? Sim, claro. Vamos começar pelo último? Sim. Este livro... O que você te inspira? Ela é baseada onde? No Nordeste? João Bobo e João Esperto conta a história de um fazendeiro, um prefeito demagogo de uma cidadezinha chamada Vila Virgulina, que vendia água para os pobres, ganhava um bom dinheiro vendendo água para os pobres no período de seca. E aí ele se reelege com a promessa de resolver o problema da seca na cidade, construindo a maior cisterna jamais vista na história de Vila Virgulina. Continue falando assim que eu adoro. Entendeu? E aí a iniciativa é um sucesso, ele consegue se reeleger, só que ficar reeleito, ter poder e prestígio não basta para o coronel João Esperto. Ele vai traçar um plano perverso, envolvendo a cisterna,
E para facilitar o trabalho, ele nomeia como guardião da cisterna o sujeito mais tolo, mais bobo da cidade, que ele considera mais bobo da cidade, que é o João Bobo. O que ele não contava com isso, e nem o capataz dele, que é encarregado de executar o plano perverso dele, é que tendo o sujeito João Bobo, que é o sujeito considerado mais bobo da cidade, e o Giló, esse bode que você está vendo aí, o bode de estimação, vai ser uma tarefa muito mais difícil do que eles imaginavam. E aí, qual que é Aí eu te pergunto, trazendo para uma vida real, qual conexão você quis fazer? A conexão que eu quis fazer é esse contraponto do João Bobo, que é um sujeito honesto, trabalhador, dedicado e considerado bobo, com o prefeito demagogo, corrupto, antiético, que só visa o poder. Eu acho que isso é uma coisa muito frequente que a gente vê nas relações de poder, infelizmente, não deveria ser assim, né? Políticas. Exato. E aí, claro que ele, a ambientação dele é no Nordeste brasileiro, porque eu achei que poderia potencializar a história se eu colocasse dessa forma. Você fez um... Exato. Isso aqui é Brasil, eu acho maravilhoso. E você falou uma coisa que é bem importante, Merle. Você está passando para a criança a ideia de política, cidadania, Exato. Peraí, vamos lá, você me representa, o poder está em mim, não está em você. Né? Isso trabalha trazendo um pouco, isso é até histórico mesmo, sempre foi assim, espero que não continue mais, mas assim, você vê, o bobo, na real, é o honesto. E como você passando para as crianças, eles têm essa percepção, não é bobo, o cara é honesto. Você consegue passar essa mensagem? Essa é uma ótima pergunta, porque que eu vou descobrir agora, porque esse livro acabou de sair, então primeira mão, está chegando aí, já está nas livrarias, está disponível para compra nas livrarias. É uma parceria com uma nova editora parceira agora, que é a Paulus Editora. E ele está chegando aí às escolas, né? Nesse momento ele está sendo divulgado, a gente está saindo na mídia, mês passado saiu na Rádio Senado, né? Uma resenha, e está chegando. Então eu vou descobrir agora a partir do momento que as escolas começarem a me chamar para as visitas. Então, inclusive já tem escolas que vão te chamar, você vai ver. Isso aqui foi você que desenhou? Sim. Vou mostrar mais um pouquinho, se possível. Fala que não é uma estrela, é um artista de primeira linha. Essas ilustrações aí... Coronel João Esperto para prefeito, até a campanha. Podia mostrar? Claro. Bom, claro. porque está lançando, né? Claro, não, é para ver mesmo, agora já está no mercado. Ótimo. Então, já está no mercado, desejo que você consiga já para os pequenininhos... Para uma idade, qual a idade esse aqui mesmo? Olha, esse entrou para teens, né? Para teens. Ele entra numa coleção da Paulus. Fundo 2 já. Ano. Exato. Mas eu entendo que a partir de 11 anos é uma leitura agradável para essa... Até o quarto ano eu acho que já entra. Sim, eu acho que sim. Porque você ilustra, você traz o lúdico, você traz... As letras são bem... Isso. Entendeu? Essa era a minha ideia. Eu vou ler. Entendeu? Por favor. Depois eu vou querer ouvir a sua opinião. Com toda certeza. Já acho maravilhoso, porque você está trazendo para as pessoas se conscientizarem, as crianças. E já adolescentes, nessa geração, já saber o que é bom e o que é ruim. Qual que foi o seu... Vamos lá, vou começar pelo Camelo, Burro e Água. O Camelo, Burro e Água foi o primeiro livro que eu publiquei, escrito e ilustrado por mim. É um livro de imagens, com foco no consumo de água, no consumo consciente da água. E nele são mostrados dois personagens lado a lado, num dia sem o fornecimento de água. Então o leitor consegue acompanhar como cada um deles lida com o uso da água durante o dia. Do lado esquerdo, nós sempre temos esse paralelismo, né? Do lado esquerdo tem sempre o personagem, o camelo, que economiza água, usa água com consciência, e o burro que desperdiça. E aí, nessa leitura, a criança consegue, inclusive, aprender, né, a como economizar água. E o que é legal, assim, você traz assuntos cotidianos, de uma maneira lúdica, de uma maneira doce, uma linguagem para que a criança entenda. Se eu falo como pai, desperdiçar água, ele não tem essa percepção e vai desperdiçar. Se você chega com um material desse... Aliás, é uma coisa muito frequente que eu recebo de leitores que entram em contato comigo ou nas escolas, que eles falam que a família vem com histórias muito bacanas, dizendo que o pai foi pego
no flagrante pelo filho gastando água, deixando a água aberta da torneira. Que legal. Então eles dão bronca, viu? Eles pegam no pé mesmo. Você adora criança, já percebi? Adoro. É? Adoro. Vocês teriam tido uns 10 filhos. Olha, eu teria. Sim. Como as crianças, antes de continuar aqui, como que você já chega, tem uma salinha na escola, você se apresenta, como que é a sua dinâmica dentro do processo? Você quer saber o processo antes de eu chegar na escola ou já na escola? Você já entrou na escola, a escola te chamou, quer que mostre? O processo é assim, as escolas aplicam os livros, adotam os livros à compra dos pais, os pais eles pedem nas listas, né, para comprar os livros. Todas as escolas, tem escolas que publicam listas, tem listas semestrais, tem listas anuais e assim por diante. Semestrais. Exato. E aí, bom, você é educador, você sabe do que eu estou falando. E aí, eles aplicam em sala de aula e, dependendo, aí já acontece uma negociação com a editora, dependendo das condições, se há disponibilidade ou não, eles me chamam para visitar as escolas. Quando eu visito as escolas, eu sempre faço uma dinâmica. Uhum. Então, eu sempre peço para eles disponibilizarem um flip chart, onde eu interajo com as crianças, eu conto uma história e vou ilustrando em tempo real das crianças. E nessa dinâmica, dependendo do livro, então essa dinâmica é personalizada de acordo com o livro adotado. Então, por exemplo, num livro como O Camelo, o Burro e a Água, a gente tem uma dinâmica onde a criança é o que eu chamo de teste aquático. Então, eu desenho o personagem numa determinada situação de consumo de água e elas me dizem se ele está consumindo de maneira consciente ou não. E lê depois? Você faz a leitura com eles? Não, porque eles já fizeram a leitura, né? Então, aí no caso, a gente tem essa dinâmica e depois eu abro para perguntas, para responder. Aí vem. E aí vem. Tem 1001 perguntas. Eu vi que você fez uma homenagem aqui aos seus nonos. Exatamente. O que fala o vovô Valentim? Qual a história do Merlin? O vovô Valentim nasceu de uma macarronada, de um bate-papo com meu pai, de uma macarronada de domingo. Te inspiram também? Assim, esse copo que estava com a sua avó, já vem a ideia, é assim que acontece com você? Na verdade, eu já estava com vontade de escrever sobre avós, mas eu não sabia exatamente, e sobre essa questão da imigração italiana. Sim. Mas ainda não tinha a história na cabeça. Nessa conversa com meu pai, de repente, ele me solta uma frase que me impactou bastante. Ele virou daquele jeito dele e falou assim: meu filho, seu pai nunca teve medo de nada nessa vida. E aí eu falei, sei, tá bom, que você nunca teve medo de nada, tá bom, eu vou fingir que acredito. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, cara, esse vai ser o bordão que eu vou repetir, que vai ser o fio condutor da história. E aí veio a história já com essa frase. Vovô Valentim conta a história de um imigrante italiano que sempre dizia ao neto não ter medo de nada. E aí, ouvindo essas histórias, o neto ouvindo essas histórias de coragem do avô, ele realmente acreditava que ele realmente não tivesse medo de nada. Uma vez que ele foi para a Segunda Guerra Mundial, ele participou da Segunda Guerra Mundial e não teve medo, enfrentou situações extremamente perigosas. Quando a guerra acabou, ele foi obrigado a migrar para um país estranho, que ele nunca tinha ouvido falar e que ele sequer falava a língua, que era o Brasil. Mas ele não teve medo de nada. Só que um certo dia, ele passou realmente acreditando nisso, só que um certo dia uma coisa inusitada acontece e ele descobre que a história não era bem assim. Então tem esse fio condutor. Esse livro ele tem referências, ele é uma ficção, mas é baseada na história de 3 homens de muita coragem. Meu avô, que veio da região do Vêneto, nessas condições aí no final do século XIX, no primeiro ciclo de imigração italiana. Após a abolição, já foi? Foi logo após a abolição da escravatura, precisava de trabalhadores, né? Foi a primeira vinda. Ele foi Está no Museu do Imigrante lá? Sim, então o nome está lá, o Merlin está lá, no Museu do Imigrante. Eu vou lá, que eu tenho que ir lá, eu vou tirar e vou te mandar. Você já deve ter, mas eu vou tirar. Sim, o meu primo, um dia já faz alguns meses atrás, ele visitou o centro e fotografou onde está o nome da família Merlin. Você trabalha o coração, né? Se você não... Histórias são assim, se você não emociona, sim, se você não desperta curiosidade e você não emociona, não há envolvimento com o livro. Então, eu acho que isso é a chave, é a chave para qualquer livro, para qualquer história que você conte. O seu nono foi o primeiro, esse foi o primeiro a chegar no Brasil, não, já é seu bisavô.
Não, meu avô veio para cá no final do século XIX. Que já era quase, né, abolição... Já passou a abolição, já estava na República, né? Já estava na República, Primeira República, Sim. Que tinha uma política de Estado de trazer imigrantes. Até porque a Itália não estava bem, né? De preferência italianos. Por quê? Não estava bem também, porque casava dava certinho para eles, porque atendia perfeitamente os interesses deles. Porque é uma coisa até triste de se dizer isso, sim, mas eles queriam embranquecer a população. Sim. Havia uma política... Um dos motivos alemães e italianos era por causa disso. E os alemães interessavam para eles. Porém, os italianos eram melhor ainda. Por quê? Porque, além de brancos, eram católicos. Você percebe que você traz história junto? Você fala que você não é historiador, Meli? Pelo amor de Deus. Eu adoro história. Não, eu amo. Não imagina. Eu, então, se você olhar ali meu desenho, olha ali, ó, tem Dom Pedro, tem as família. Sou muito fã de uma pessoa atrás de você. Olha ali, ó, puxa assim a cadeira. Não, aqui, ó, no podcast. Olha aqui, faz assim. Sim. Faz assim, né? Olha a foto ali atrás, Dona Januária de Bragança. Sou fã dela. Ah, tá. Entendeu? Aqui é o pano verde. O croma. Mas, assim, é a história do seu avô. Chegou... Não, a história do meu avô, isso. Aí depois passa pra quem? Depois, o meu sogro, que veio pra cá logo após a Segunda Guerra Mundial. Que é um outro fato. Que ele contava as histórias pra mim. Era um negócio assim, eu estava vendo um filme de Segunda Guerra Mundial, porque ele era criança na época da Segunda Guerra Mundial. Em que país? Itália também? Na Itália também, ele era da Toscana. A Itália sofreu muito. Sofreu demais, a população civil sofreu demais, principalmente. E aí, uma vez eu visitei uma escola que adotou esse livro e contei para as crianças sobre essa passagem do meu sogro, né? Porque era comum ele acordar com sirene de bombardeio, então eles tinham que sair do alojamento onde eles estavam, que ele ficava num internato. Olha só a história. E ele atravessava no inverno, ele comentava que ele teve que atravessar no inverno o quintal com neve, de pijama, para correr até o abrigo antibombas. Qual a idade dele? 9 anos, né? Ele chegou ao Brasil aos 9? Não, ele veio depois da Segunda Guerra Mundial. Ele já era adulto, década de 50. Ele ainda ficou depois do pós-guerra? Ficou um pouco ainda. E por falta de emprego, Europa arrasada, muita pobreza. O Brasil ainda. Aí veio para o Brasil. O Brasil é uma mãe, né? Eu falo que as pessoas falam muito mal do Brasil. Eu acho que se não fosse o acolhimento desse país, né, você vai concordar comigo. Eu não estaria aqui hoje, você não estaria aqui hoje. A gente sabe, uma coisa que eu percebo aqui que você é muito apaixonado pelo Brasil. Você gosta do seu país. Ah, sim, né? O Brasil é um país fantástico, né? E assim, rico em todas as questões. Para você ver, eu acho muito lindinha essas ilustrações, porque mostra o Brasil, que se a gente for ver o Brasil, ponto final, de muitos. E a gente fica triste quando o Brasil está, às vezes, numa situação que a gente não quer ver. E é um país que acolheu também. O Brasil salvou vidas. Sim. O Brasil salvou vidas. Eu tenho muito orgulho da minha pátria. E seu sogro, você pegou um ponto importante da nossa história. Primeiro foi a imigração italiana, que eu quero ver lá no museu. Quando eu ver, tirar foto, eu vou mostrar para você, que tem uns livros lá. É aqui perto, inclusive. Depois veio seu sogro, e tem mais uma pessoa que você falou. É o meu pai, né? Meu pai é brasileiro, mas ele emigrou, né? Ele saiu do interior de São Paulo, onde ele nasceu e se criou, e veio para São Paulo tentar a vida em São Paulo. E aqui ele conheceu uma moça, Inês. Sua mãe. Minha mãe. E aí formou a família que nós temos hoje, né? Você tem irmãos? Tenho outros 2 irmãos aí. Mas você é mais velho? Um mais velho e outro mais novo. Ah, do meio. Do meio. Mais sofre. A Caçada de Uga. A Caçada de Uga. A Caçada de Uga é um livro que se passa na pré-história e conta a história do menino Uga, que sonhava em ser um grande caçador. Só que ele descobre um belo dia, o pai dele, vendo que ele precisava de ajuda para aprender a caçar, resolve sair com ele para ensiná-lo a caçar. E aí ele fica todo animado, né? Falou, finalmente vou realizar meu sonho, vou aprender a caçar e vou ser um grande caçador. Só que essa caçada não sai bem como ele imaginava. Sai muito diferente do que ele imaginava. Ele passa por algumas situações bastante constrangedoras, só que o que ele ainda não sabe é que muito em breve ele vai descobrir o verdadeiro talento dele. E vamos deixar para surpresa. Exato. Mas uma pergunta para você. Qual a mensagem desse livro? Todo livro tem uma mensagem. Todo livro tem uma mensagem. Aqui, pro vovô, pro sogro. Aqui vamos ter consciência. Aqui uma questão de cidadania, política. E a Caçada de Uga, qual a mensagem? A Caçada de Uga, ele trabalha... O eixo dele é a vocação e o talento. Sim. Que todo mundo tem um talento.
basta florescer, basta ser estimulado, ter a descoberta, o autoconhecimento, florescer para poder despertar esse talento. Por mais que a pessoa pense que ela não tem talento, que ela não serve para nada, é uma enganação, ela está enganando ela mesma. Sim. Todo mundo tem algum talento. Sim. Né? Todo mundo é especial. Sim. Né? Então essa é a mensagem deste livro. E ele se surpreende, é um arco do personagem que se fecha ao final do livro, ele se surpreende o quão especial ele é. E o que eu acho legal desse livro, vou mostrar aqui para vocês, você usou o tema pessoas que não eram desenvolvidas, era uma era, né, uma era aqui das cavernas. Uhum. E você falou, não sei se a minha mensagem, eu como já estou, tipo, calma, tá ali, vai aparecer, você não está num mundo perdido. É mais ou menos isso? Na verdade, eu tinha a intenção de, inicialmente estava pensando em fazer um indígena. Que é legal também. Né? Porém, eu percebi, no processo criativo, eu percebi que ficaria muito mais legal a história e estaria muito mais amarrado com o que eu iria fazer acontecer na história se ela se passasse na pré-história. Porque tem uma série de características ali que acontecem e de ambientes que tornam a história mais interessante. Eu vejo de uma forma diferenciada. Eu vejo assim que as cavernas mostram assim... para muitos, é a ignorância. Tipo, você não tem... E lá você está mostrando que você consegue achar o seu talento. Percebe como chega para mim? É muito engraçado. Interessante. É uma visão diferente, porque as cavernas só mostram o quê, Merlin? Desenho lá, tipo assim, a coisa limitada. Eu achei a palavra. Muito pelo contrário. E ele achou o talento dele nesse ambiente. Esses desenhos, essas pinturas rupestres, né? Exatamente. Essa arte rupestre pode aparecer limitadas, ou bidimensionais, ou pobres entre aspas, né? Para um cidadão do século XXI. Sim. Mas para eles, naquela época, era como se estivessem vida. Né? Aliás, tem nas minhas pesquisas, antes de fazer o livro, que a gente tem que pesquisar bem, alguns cientistas acreditam que eles tinham uma relação, para eles, aqueles desenhos que eles faziam nas paredes das cavernas, tinham vida própria. Sim. Era uma espécie de live action para eles. Sim, entendeu? Mas você percebe que as pessoas... elas olham com o olhar do século XXI. Não tem como. Então é um bando de pessoas ignorantes. Eu já vi outra situação. Né? Eu vejo uma situação de pessoas que queriam evoluir e, assim, chegaram a uma evolução. Então, você percebe que interessante que é? E essa evolução acontece a partir das histórias. Exatamente. Eu vou falar desses dois, mas quero fazer uma pergunta que todo mundo deve perguntar para você, tá? Mas eu gostei muito desse aqui. Eu acho que isso aqui desperta na gente, assim... vai aparecer, calma. Porque a gente tem essa pressa, né? É verdade. O dom. E o dom, ele às vezes demora. Mas também quando vem. E tem gente que às vezes fica uma vida inteira sem vir. Pois é. Mas é uma questão de descoberta, você tem que ir atrás. Sim. O pomar das maçãs douradas. Ó, gente, que bonito. Quero até mostrar umas figuras aqui dentro. Olha, não. Que riqueza. As cores, as mãos, as tonalidades. Podemos explicar um pouco sobre esse livro, Merlin? Claro. O Pomar das Maçãs Douradas fala sobre... Ele começa com um nó narrativo logo no início da história. Ele conta a história de um menino chamado Lucas, que mora com o avô e a mãe num sítio. E, num belo dia de manhã, ele levanta, vai até o Pomar das Maçãs e lá ele faz uma descoberta incrível. Uma maçã dourada cresceu no pomar do sítio onde ele mora. Ele colhe o fruto, leva para o avô, para contar a grande notícia. E o avô muda completamente de expressão a hora que ele vê o fruto dourado e pede para o neto guardar segredo, não contar jamais que lá tem um fruto dourado. E aí, claro que o neto fica curioso, mas por que você está me pedindo isso? Ele falou, porque as pessoas vão fazer de tudo para ter vão fazer qualquer coisa para ter esse fruto dourado, para roubar esse fruto dourado de você. Então você não conte para ninguém. E aí ele fica curioso, começa a instigar o avô, até que o avô conta que quando ele era criança, ele também teve um fruto dourado, e esse fruto dourado provocou uma grande celeuma na cidade onde eles moravam. Estou entendendo aqui, já está vindo. Qual a ideia? Então, esse livro ele fala sobre febre de consumo e até que ponto as pessoas podem chegar motivadas por ele. Eu estava pensando exatamente isso, ou seja, realmente, porque tem tantas maçãs, só que o foco virou, você falou,
Eu achei muito... mas uma maneira bem doce, né? De você passar, uma maneira bem suave, né? A ideia é sempre provocar reflexão, né? Sim. Fazer uma reflexão, fazer com que o leitor se envolva com a história, goste, né? Se emocione, mas ter uma reflexão, né? Sempre ter uma reflexão e gerar uma empatia com os personagens. Olha que título fantástico, né? Domingo em Marte. Mostra aí, Giovanni. Domingo em Marte. Por que Domingo em Marte? Vamos lá. Domingo em Marte conta a história de um menino que num dia chuvoso, não tendo com quem brincar, ele resolve convidar os seus melhores amigos para viajar até o planeta Marte, porque ele descobriu no guia intergaláctico que ele tem lá, ele descobriu que naquele dia está um tempo bom em Marte. Só que essa viagem que ele vai fazer é uma viagem na imaginação dele. Então, uma caixa de objetos do cotidiano vão se transformar na imaginação dele no que ele quiser. Então, por exemplo, uma caixa de papelão vai ser a poderosa nave espacial que ele vai viajar. Os amigos dele, que na verdade ele está sozinho, mas os amigos dele vão ser o Boris, o robô, que na verdade é um aspirador de pó, e o Ted, que é o ursinho de estimação, que na imaginação dele é um urso de verdade. Juntos, eles vão viver uma grande aventura no planeta Marte e vão se divertir pra caramba. Só que o que eles não sabem ainda é que o planeta também pode reservar perigos que eles jamais imaginaram. Qual a mensagem desse livro? Esse livro é a questão da imaginação, né? Sim. Ele é inspirado na minha infância. Sim. Não, e estou olhando para a infância dos meus filhos. Eu tô olhando, eles fazem isso. Eles fazem isso. Eu acho isso assim, até emocionante dizer que quando às vezes acha que está pegando pesado, a gente fala, não, está no caminho certo. Isso é imaginação, só isso. Sim, só deixa rolar. Deixa eles imaginarem. 2 perguntinhas para, infelizmente, finalizarmos. Primeira, de onde vem essas ideias? Sempre de experiências pessoais suas ou nem sempre? Olha, escrever é um ato muito pessoal, né? Então, tudo vem de experiências pessoais, de vivências, do que você lê, do que você assiste, né? De filmes, das pessoas que você conhece, da sua própria infância, da infância dos seus filhos, Sim. da infância do seu pai, Sim. do seu avô, dessa relação, das relações, né? Os sentimentos que você teve, né? Como isso te impactou. Então, são de experiências pessoais. As memórias afetivas, né? Exato. Agora, com a sua criatividade, com essa vontade de ser uma pessoa que gosta de mostrar bondade, vou até passar por isso. Já passou na tua cabeça fazer um livro para autistas? Não, nunca me passou, porque eu acho que também falta aquela questão da experiência pessoal, né? Tudo que eu escrevo tem uma experiência pessoal. Eu não me sinto seguro se eu não tiver algum tipo de proximidade com o tema, né? Isso é natural. Mas vou te dizer que você já fez um livro para autistas. É mesmo? Domingo e Marte. Olha só, que bacana. Você não percebeu, mas como você falou, a minha vivência diz, este livro e A Caçada de Uga é para todos os públicos. E você acertou em cheio. Você acertou. Então você pensa em livro para autistas. Que bom saber. Esse livro aqui, eu imagino, eles vão viajar, eles ficam no hiperfoco. Você é muito feliz no que faz? Eu diria que 100% feliz, é difícil, né? Quem é 100% feliz, né? Eu diria que eu tenho vários momentos de felicidade com o meu trabalho, e se tem uma coisa que me dá mais prazer e mais realização, ainda não descobri nada que me dê mais realização criativa e mais prazer do que contar histórias com ilustrações. Você sai de um podcast sabendo que o seu livro atinge os autistas também, abrange. Olha, isso não é uma coisa boa? Eu acho que é a característica do livro, né? Sim. A gente coloca no mundo. Agora, como ele será lido, por quem será lido e aonde ele vai chegar, a gente nunca sabe. Fica feliz com isso? Fico super feliz. Porque assim, você sem querer. Eu acho que aqui é muita bondade, né? Eu percebo muita bondade nisso. E eu acho que você é um excelente escritor. Eu tenho realmente uma admiração pela sua pessoa, porque eu vivo esse mundo. Eu acho que, assim, é muito amor. Olha que coisa mais linda. Então, eu só queria muito te agradecer, Merlin, porque você muda histórias desse país. E eu quero que você continue mudando as histórias desse país, através da leitura. A leitura é um dos hábitos mais saudáveis que tem. Não é chato. A criança, ela, a princípio, ela acha chato. Você tem que se mostrar que não tem.
As suas figuras, estou fazendo uma análise aqui, as suas figuras são fantásticas, atraem a atenção. E para mim, assim, eu só tenho que te agradecer por esse podcast, porque me fez muito bem, me trouxe uma paz. E eu acho que é isso que é a intenção do podcast. As pessoas que vão ver esse podcast, com certeza vão se sentir mais em paz e saber que ainda há uma luzinha no fim do túnel. E quem está dando essa luzinha é você. Muito obrigado, muita generosidade sua. Eu agradeço imensamente o bate-papo, adorei. Gostou? Quero fazer suas conclusões finais. Me diga se você já está em projeto. Esse aqui é o mais novo. Já tem ideia para algum outro já? Já tem várias ideias para algum outro, mas esse é o último. Esse é o mais recente. O último não. O último não. Ia falar isso agora. Mais, mais recente. Mas tem várias ideias. O problema é tempo para conseguir conciliar tudo, né? Porque né? É muita coisa. E escrever um livro desses, principalmente esse mais longo, esse último mais longo, me deu muito trabalho. Quanto tempo você demora no processo? Olha, varia bastante, até pela disponibilidade de tempo. Esse último, eu demorei 2 anos para conseguir fechar o livro finalmente. Porque vem uma ideia, vem outra, é isso? Não, porque no dia a dia eu trabalho com publicidade também. Então eu tenho que conciliar a minha agenda pessoal, trabalho, etc. e tal. E é um livro, e livro não adianta, você precisa ter regularidade, disciplina. Se você não colocar na agenda, você não consegue terminar o livro. E tem uma frase que eu vi outro dia do Walter Longo que eu achei ótima. Ele falou que livro você não termina, você desiste dele. Eu acho que é bem isso, né? Porque chega uma hora que você fala assim, não, chega, agora vai ser a 4ª e última revisão que leitura crítica que vocês vão fazer. Chega. Tá bom? Queria te agradecer. Tá bom? Um grande prazer te conhecer e agradecer aqui a Vem TV por permitir, junto com o podcast, que esse podcast traga pessoas que ajudem nessas cegueiras culturais, que é uma cegueira cultural, infelizmente nós temos, cegueiras intelectuais, cegueiras históricas, e hoje foi um papo extremamente criativo. Para mim foi prazeroso demais. Então, só te agradecer e desejar para você muito sucesso no seu trabalho. Muito obrigado. Agradeço. Tchau!